Boa noite a todos. Hoje iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso de graduação em Engenharia Elétrica. Abordaremos o tema Melhoria no Sistema de Selagem Transformador. Os autores desse grupo são os alunos Átila Ian Mesquita, Beatriz Zahra da Silva, Gabriel Ezequias de Oliveira e Gustavo Bolt Zanini, com o suporte dos professores orientadores Dr. Tadeu Alfredo Farias Silva e o mestre Fernando Aparecido Pacheco. Abordaremos nessa apresentação o estudo de caso realizado sobre a melhoria no sistema de selagem transformador. Iniciaremos com o objetivo deste trabalho, abordaremos sobre o funcionamento do transformador imerso a óleo isolante, sobre as características do óleo vegetal, o funcionamento e influência do tanque de expansão e tanque pulmão, trazendo as melhorias executadas com base na análise do caso, apresentando a simulação feita no software Tinkercad e, por fim, a conclusão deste estudo. O objetivo geral desse trabalho é a automatização do sistema de selagem transformador imerso a óleo vegetal. O objetivo específico é levantar, identificar e analisar a melhoria no sistema de selagem transformador imerso a óleo isolante vegetal, através de pesquisas acadêmicas e de mercado sobre o assunto em questão, trazendo detalhamento do funcionamento do transformador, suas defasagens e segurança na indústria. Antes de falar sobre transformadores imersos a óleo isolante, vamos primeiro explicar o que é um transformador. Transformador é um dispositivo utilizado para abaixar, aumentar ou isolar a tensão elétrica por meio da indução eletromagnética, no qual é constituído por dois enrolamentos de fios, primário e secundário, em um núcleo metálico. Ele funciona da seguinte maneira: quando há uma passagem da corrente elétrica alternada no enrolamento do primário, ele consequentemente induz a formação de uma corrente elétrica alternada no secundário. E para identificar se o transformador irá aumentar, abaixar ou isolar a tensão elétrica, será necessário analisar a relação entre o número de voltas do primário e o secundário. Agora, por que os transformadores de alta tensão são imersos em um tanque com óleo isolante? Isso acontece porque o transformador aquece quando faz essa transformação da tensão elétrica. Sendo assim, o mesmo pode ser danificado, levando até mesmo a uma explosão. E para evitar qualquer tipo de dano no transformador causado pelo aquecimento, foi criado um sistema de refrigeração, no qual o transformador é imerso em um tanque preenchido com óleo isolante. E quando o transformador aquece, o óleo tende a aquecer também. Porém, o tanque em que o transformador está imerso é constituído com aletas, que faz a troca do óleo quente que está em contato com o transformador, com o óleo que está sendo resfriado através do sistema de convecção nas aletas com o ar. Porém, esse sistema de refrigeração pode ser feito de outras maneiras também, utilizando trocadores de calor e motoventilador. O tanque de expansão é um acessório que tem como finalidade prolongar por um período a vida útil do transformador em caso de vazamento do óleo isolante ou contração do óleo quando seu funcionamento estiver em temperaturas abaixo do calculado, pois ele contém uma parte significativa de óleo isolante para prevenir que o tanque principal não fique abaixo do nível adequado, tendo em vista que a parte ativa não pode estar energizada sem estar totalmente imerso no óleo isolante, porque a parte ativa pode começar a gerar pontos de calor em excesso, podendo danificar o transformador. Um transformador possui um tanque principal, no qual é preenchido com óleo isolante vegetal. Este óleo tem como função refrigerar as bobinas, que, quando submetida à passagem de corrente, geram um aquecimento nos enrolamentos e prolonga a durabilidade do papel isolante contido no transformador. Contudo, o óleo que contém o tanque principal pode sofrer variações. Quando o transformador está trabalhando em uma temperatura elevada, o óleo contido no tanque principal sofre o efeito de dilatação, assim aumentando seu volume e viscosidade. No entanto, quando o transformador está trabalhando em baixa temperatura, o óleo sofre o efeito de contração, assim diminuindo seu volume e sua viscosidade, sendo um aspecto crítico para o funcionamento do transformador.
Com o passar dos anos, o tema sustentabilidade ganhou força nas indústrias e no mundo. Visando diminuir o impacto ambiental do transformador, identificou-se a necessidade de desenvolver um óleo no qual fosse menos prejudicial ao meio ambiente, aos seres vivos e que se mantenha um rendimento no qual o equipamento é utilizado. Com isso, foi desenvolvido o óleo vegetal Envirotemp FR3, que provê uma eficiência significativa e um desempenho melhor, quando comparado a outros líquidos isolantes utilizados nos transformadores. Esse fluido é um éster natural derivado de óleos vegetais renováveis que provê maior segurança contra incêndio, maior capacidade de carga e vida útil aos transformadores, além de benefícios ambientais superiores a outros líquidos isolantes. O fluido Envirotemp FR3 apresenta excelentes características térmicas como viscosidade próxima ao óleo do transformador convencional. Possui uma estabilidade química ao longo do tempo muito satisfatória comparada ao óleo mineral. O fluido também tem melhor rigidez dielétrica em aplicações novas e existentes. Uma das grandes vantagens desse fluido é o alto ponto de combustão de 360 graus Celsius, tendo um ponto de fulgor de 330 graus Celsius. É a mais alta resistência à ignição dos fluidos similares atualmente disponíveis. Não há relato de incêndios ou explosões envolvendo transformadores preenchidos com o fluido Envirotemp FR3. Por outro lado, o óleo isolante vegetal requer muito cuidado. Para manter suas propriedades dentro do padrão de fluido isolante, o óleo não pode ser exposto ao oxigênio, à umidade e outros contaminantes devem ser minimizados. O fluido Envirotemp FR3 não deve ser exposto ao ar. Finas camadas dos ésteres naturais tendem a polimerizar mais rápido que o óleo de transformador convencional. O tanque-pulmão é um equipamento utilizado para executar uma melhor selagem nos transformadores imersos a óleo isolante. Para evitar os problemas com o óleo isolante vegetal citados anteriormente, o tanque-pulmão começou a ser cada vez mais utilizado por trazer mais segurança nos transformadores imersos a óleo isolante. Sua principal função é evitar a contaminação do óleo isolante do transformador, assim evitando manutenções excessivas e garantindo maior vida útil e melhor funcionamento do transformador. Quando é instalado o tanque pulmão no transformador, é utilizado sílica gel. Ela é responsável por filtrar o ar úmido que entra no sistema quando a válvula de alívio de pressão atua. A válvula pode atuar quando a bolsa de borracha está com a pressão interna muito alta, assim aliviando o sistema, ou quando o sistema precisa repor o ar que foi jogado para fora quando a pressão interna era alta, assim fazendo a função de um pulmão, controlando a pressão no sistema de selagem, ou quando tem um mau dimensionamento do nitrogênio presente no tanque de expansão, fazendo com que a válvula de alívio de pressão atue constantemente para suprir o ar necessário para manter a pressão interna equilibrada. Devido à atuação da válvula de alívio de pressão, o ar presente na atmosfera acaba entrando no sistema. A sílica gel impede que o ar úmido passe pelo sistema de selagem, assim agindo como um filtro e impedindo a contaminação do óleo. Mas chega um determinado momento que a sílica gel satura devido ao alto nível de umidade presente nela, assim deixando de ser um filtro e passando a ser um canal aberto para a passagem do ar úmido ao sistema de selagem do transformador, portanto contaminando o óleo e prejudicando todo o papel isolante presente no transformador. Quando isso acontece, a sílica gel muda de cor, passando de laranja, que é a cor que representa o estado bom de funcionamento da sílica, para verde escuro, que significa saturação, indicando um alto nível de umidade presente, apontando um estado ruim de funcionamento, assim necessitando uma rápida manutenção no equipamento. Após análise de estudos de caso, identificou-se que havia uma necessidade para fazer um controle mais preciso sobre os componentes que integram o tanque-pulmão, sendo eles a válvula de alívio de pressão e um controle para a saturação da sílica gel. Esta melhoria tem como objetivo amenizar futuros defeitos relacionados ao mau funcionamento do equipamento e possíveis danos graves, que resultariam na perca do mesmo. Pensando nisso, iremos apresentar a vocês um circuito de automação visando uma melhoria no tanque-pulmão para nos informar quaisquer alterações sobre a umidade e o controle da válvula de alívio de pressão. O circuito apresentado será uma automação no sistema de selagem do tanque-pulmão e está sendo aplicado na sílica gel, fazendo a identificação da saturação quando a mesma reter qualquer umidade presente no ar.
e será aplicado também na válvula de alívio de pressão, informando a quantidade de vezes que a mesma foi acionada. Nesse circuito, foram utilizados alguns componentes que eu estarei descrevendo para vocês. Um Arduino para a programação geral do circuito, dois push buttons, sendo um para a simulação do pulso da válvula de alívio de pressão e outro para resetar a contagem da mesma. Dois displays para visualização da contagem dos pulsos, um LED azul para quando a contagem ultrapassar 6, indicando manutenção. Um potenciômetro, que está representando um sensor de umidade, pois não há este sensor no software. Um LED verde, para indicar quando a saturação estiver abaixo de 50%, e um LED vermelho para quando a saturação estiver acima de 50%. Um buzzer, que será acionado em conjunto ao LED vermelho, um LCD que estará apresentando de forma visual a saturação da sílica gel em porcentagem. A simulação ela se inicia com um LED verde acionado, indicando que a saturação da sílica está abaixo de 50%, e quando essa saturação ultrapassa 50%, consequentemente o LED verde apaga, o LED vermelho acende, em conjunto com o buzzer, indicando que a sílica gel precisa de uma manutenção. Quando a saturação da sílica foi realizada a manutenção, ela decai para abaixo de 50%, e o LED vermelho e o buzzer apagam, acionando o LED verde. A válvula de alívio de pressão é dada os pulsos a partir de um push button, que está representando a válvula. Esses pulsos, quando ultrapassa a contagem de 6, a contagem de 6 no display, ele aciona um LED azul, e para resetar a contagem é utilizado um segundo push button, que ele reseta a contagem. Portanto, consideramos satisfatórios os resultados obtidos nos testes do circuito no processo de simulação, assim trazendo mais segurança para o sistema de selagem do transformador, amenizando os riscos de falha do funcionamento do tanque-pulmão, impedindo assim a contaminação do óleo e a degradação do papel isolante presente no transformador ao longo do tempo.